sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Projeto de Vida. Eu sou a professora Andréa Cristina e o tema da nossa aula de hoje é Família é Família. Vamos lá? Então, essa aula de hoje faz parte da quarta quinzena e está direcionada às primeiras e segundas séries do ensino médio. Está sob orientação das professoras Andréa Cristina, que sou eu, Elismar Maria e Renata Barbosa. O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer a própria história, construindo a identidade, construir o conceito de família, identificar antepassados, reconhecer semelhanças, diferenças, permanência nas relações sociais, culturais e modos de vida, compreender o presente a partir de referências do seu passado e considerar os alicerces familiares como ponto de partida ou apoio para a construção do projeto de vida. Aqui nós temos então o quadro da Tarsila do Amaral, que é chamado de A Família. Nesse quadro que nós temos diversas pessoas aqui, né? Nós temos crianças, adultos, nós temos aqui uma mulher que está amamentando e aqui nós temos algumas indagações sobre esse quadro. O que essa obra representa? Então tem aqui várias pessoas juntas, né? E ela representa o quê? Um núcleo familiar, tá? Uma família. Pessoas que têm graus de parentesco e de convivência entre si. Quem são os indivíduos ilustrados? Então aqui nós temos pessoas, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a tia, pode ser os irmãos, né? Aqui nós temos até os animais de estimação que estão aqui, né? Qual nome dariam para essa obra? Então que nome que você daria para essa obra aqui, da Tarsila do Amaral? Você lembram-se de algo particular ao observar a imagem? O que você lembra quando você vê essa imagem? Você lembra de alguém da sua família? Né? De alguma pessoa que você conviveu desde criança? 5. Quem seria você nessa imagem? Você seria né, criança? Seria um adulto? Quem seria você dentro dessa família? Que personagem, que papel você ocupa dentro do seu núcleo familiar? Quais outras construções de família que vocês conhecem a partir da mídia, revista, rádio, internet, TV? Quais são os outros tipos de família que existem, né? São só dessa forma ou existem outras formas de família? Então a nossa história, a sua história começa na sua origem. Então de onde você veio, né? Por que a gente tem tanta vontade de saber a nossa origem, saber de onde as coisas vieram? Porque saber de onde as coisas vieram, ela meio que explica para onde que ela vai, ou seja, explica o propósito de vida daquela pessoa ou daquele objeto ou daquela situação, né? A origem explica o propósito, né? Para onde que ela vai. De onde que você veio? Quem são os seus pais? Quem são os seus avós? Quem são os seus bisavós? Já parou para pensar no seu sobrenome? Os sobrenomes, eles têm uma história bem interessante. Então, as pessoas começaram a ter nomes e os nomes começaram a ser parecidos. Então, tinham, por exemplo, Andréia, né? Meu nome é Andréia, então tinham várias pessoas com o nome de Andréia. Então, uma forma de diferenciar uma pessoa da outra veio, então, um sobrenome, um outro nome que indicaria a sua origem, de que família, de que clã você era, né? E o sobrenome, ele teve diversas inspirações. Pode ser na natureza, pode ser nos objetos, na profissão que aquela pessoa tinha, tudo mais quanto houvesse inspiração. Então tinha até os judeus que, para fugir da Inquisição, ou até mesmo na época do nazismo ali, para disfarçar o seu sobrenome, né? Eles então adotavam outros nomes para fugir dessas perseguições religiosas. Então tem muita história no seu sobrenome. Vamos ver alguns sobrenomes brasileiros. Eu tirei de um site, então depois eu deixo aqui para vocês os 15 sobrenomes brasileiros mais comuns. Então está em ordem de aparição, né, de mais recorrência. Silva é o nome que mais tem, né, no Brasil, então tanto no Brasil quanto em Portugal é o nome mais abundante. Acredita que surgiu no Império Romano para designar moradores de regiões de mata. Silva em latim é selva. Santos, sua origem religiosa, era dado em Portugal a quem nascia no dia 1º de novembro, dia de todos os santos. Os judeus convertidos ao cristianismo também adotavam esse nome. Oliveira, o primeiro português a usar seria dono de uma vasta plantação de oliveiras que produz a árvore que produz a azeitona, o azeite, etc., né?
E o quarto sobrenome mais recorrente no Brasil é o Souza, com Z ou com S, né? Que é derivado do latim saxa, e quer dizer seixos ou rochas. O nome pertence a uma família portuguesa que tinha ancestrais entre os visigodos, povos bárbaros do norte da Europa. Então tem origem nos bárbaros, né? O quinto, Lima. A maior hipótese é que venha do rio espanhol Límia, né? A palavra celta significaria esquecimento. Segundo a lenda, quem atravessasse Límia perderia a memória. 6. Pereira. Ao que tudo indica, é uma referência a uma propriedade que tinha uma plantação de peras, a Quinta de Pereira, localizada no norte de Portugal. O sétimo é o Ferreira, uma referência a um lugar onde há ferro ou uma mina de ferro. Dom Álvaro Rodrigues Ferreira, que viveu na Espanha por volta de 1170, é, até onde se sabe, a pessoa mais antiga a ostentá-lo. Oitavo é o Costa, estudiosos acreditam que tem origem geográfica, era usado para designar quem nascia em localidades junto ao mar, na costa, em oposição ao Silva, que viviam no interior, tá? Nono, Rodrigues. Rodrigues, portanto, significa filho de Rodrigo. Rodrigo vem do germânico Hiroshi, que significa rico em glória. O décimo é Almeida. A palavra de origem árabe é composta do artigo definido al e do substantivo maida, mesa, né? Almeida, a mesa. 11º, Nascimento. Então tem duas aí formas da origem do sobrenome Nascimento, que seria pessoas que nasceram no dia 25 de dezembro, em homenagem ao nascimento de Cristo, e também em países ibéricos, né, como em Portugal e na Espanha, pessoas com Nassau no primeiro nome recebiam um sobrenome como Nascimento também. 12º, Alves, abreviação de Álvares, que significa filho de Álvaro. Certos historiadores acreditam que também possa vir de alvar, uma espécie de carvalho. 13º, Carvalho, faz referente à árvore de mesmo nome e é provável que seu primeiro adepto morasse perto de um carvalho. Boa parte dos carvalhos são judeus ibéricos convertidos. Ibérico, pessoal, são os países da Espanha e Portugal, tá? Que fica na ilha, naquela parte ali, ó, da Europa. 14º, Araújo. Rodrigues Anes de Araújo, senhor do Castelo de Araújo, que ficava por lá, foi provavelmente a primeira pessoa a usar o sobrenome por volta do século XIII. Ribeiro tem origem na palavra, tem origem no latim riparil, que significa rio pequeno ou riozinho. Era adotado por pessoas que moravam em terras perto de cursos d'água. Então esses são os 15 nomes mais recorrentes no Brasil. E qual que é o seu sobrenome? Foi alguns desses aqui que eu falei? Né? A sua origem, se você achou interessante a origem do seu sobrenome ou não. Se você não achou seu sobrenome num desses aqui, pesquise o seu sobrenome na internet. Veja, né, como que foi a origem do sobrenome da sua família. Então você viu como o nosso nome, até o nosso nome carrega uma história. Ele tem a ver com a nossa família, o lugar de onde a gente veio e como foi que nós chegamos até aqui. Então, o que é família, né? O que a gente define como família, né? Família é um conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa formando um lar. Então, a casa é o lugar onde você vive, né? O prédio onde você vive, e lar é o que você forma com essas pessoas que convivem com você. Uma família tradicional é aquela que tem pai, mãe, né? Que sejam casados ou união, né? União de fato, que tem um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou família elementar. E depois nós temos os nossos parentes, os nossos avós, os nossos tios, os nossos primos, que são os nossos... Mas existem várias configurações familiares, né? Hoje em dia nós temos várias, de mãe solo, de pai solo, né? De avós que criam seus netos, de tios que criam seus netos, e até de famílias adotivas, né? Que não existe ligação genética alguma, apenas ligação afetiva. Aquilo conclui uma família, tá bom? E família é considerada uma instituição, né, responsável por promover a educação dos filhos, a influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. Então é a sua família que vai te dar a base de como você conviver em sociedade. Ela vai te falar as regras, o menino não põe o pé na mesa, não joga lixo no chão, não come com a boca aberta, usa o talher, né?
É a sua família que tem a responsabilidade de educar para o meio social, né? Essa é a educação que te prepara para conviver em sociedade. Família é a sua primeira sociedade, tá vendo? Então, como você convive em família, aquele seu convívio é então levado para o meio externo. A família é a primeira sociedade que convivemos e que levamos por toda a nossa vida. Portanto, é a base de formação para qualquer indivíduo. É no convívio familiar que nós aprendemos o quê? Um com o outro, né? Principalmente quando a gente tem irmãos, a respeitar, a compartilhar, a ter compromisso, né, horário de acordar, ajudar nas tarefas domésticas, a ter disciplina, a saber se concentrar no que você precisa e a administrar conflitos, né, que família que não briga, que família que não tem problemas e aqueles problemas que você tem em casa, você administra aquilo para sua vida. Nem sempre é fácil viver em família, né? Provavelmente nós nunca vamos ter aquela família perfeita de comercial de margarina, né? Aquela família que compartilha, aquela família de novela. Então, é muito importante a gente entender o nosso contexto familiar, entender que são pessoas diferentes, que pensam de modos diferentes, que estão ali convivendo, mas poder tirar o melhor proveito daquela convivência familiar, né? Agora nós vamos falar sobre laços, tá? Que laços são esses? Os laços que formamos com os nossos familiares, ou seja, naquela relação emocional, afetiva com os nossos familiares, vão influenciar a nossa vida adulta e na forma como nós desenvolvemos os nossos relacionamentos. Então pode ficar ali traumas, pode ficar situações que vão comprometer a forma como nós nos relacionamos com o outro, como nós vemos o nosso outro. De forma que uma família disfuncional, o que é uma família disfuncional? Onde os papéis não são bem claros, né? Onde a mãe não é mãe, o pai não é pai, o filho às vezes é pai, sabe? Não tem os papéis bem definidos, podem gerar conflitos de identidade, né? Você tem que viver o seu papel de filho, você tem que viver o seu papel de irmão, de neto, né? De sobrinho. E se você não tem, aquilo pode gerar um certo conflito de identidade, né? Quem é você dentro do seu contexto familiar, qual que é o seu papel na sociedade. Então é importante que a gente entenda que as pessoas que vivem, que convivem conosco, são pessoas humanas, né? Que elas carregam seus próprios dilemas. E às vezes aqueles dilemas são passados para frente, né? Uma pessoa só dá aquilo que ela tem. Então se ela não tem amor para dar, é porque ela também não teve amor quando ela precisou, né? Ela também teve uma família disfuncional. Que as pessoas elas podem errar e que cada um dá ao outro o que tem por dentro, como eu acabei de falar. Outra coisa que eu quero falar aqui dentro dessa parte aqui de laços é que nem sempre, né, se você não tem a família que você gostaria de ter, se a sua família não te proporciona aquilo que você precisa, isso não é determinante para a sua vida, né? Que de fato você pode superar todas essas questões e formar a partir de você uma nova família, né? A partir de você mudar aquelas circunstâncias. Isso parte do ponto da gente entender o meio onde nós estamos, o contexto que nós estamos e a partir do momento que nós podemos mudar. Mudar os outros que estão conosco, que convivem conosco? Não. Mudar nós mesmos e a partir de nós, os que vêm sendo gerados por nós mesmos. A atividade de hoje é para você responder algumas perguntas. A pergunta número 1 é: o que você entende por família? O que é família para você? Essa imagem representa a obra de Tarsila do Amaral, que foi aquela que nós vimos no primeiro slide, intitulada A Família. Essa obra aqui. Aí você vai responder. Letra A: você se identifica com essa representação de família? Identifica alguma coisa aí? Você tá nessa foto, né? Como é a sua? Como é a sua família? Qual a sua configuração familiar? Né? Você vive com seus avós, com seus tios? Você vive com uma família adotiva que te acolheu? Como que é a sua família? Quando e onde você nasceu? Como era a sua família quando você nasceu e como ela era agora, né? Você perdeu algum ente familiar? Você vivia em outro lugar? Você vivia com seus pais? Você vivia com um ou com o outro, né? E agora você não vive mais? Como era e como é? O que mais te agrada em sua família? No futuro, caso construa sua própria família, o que faria de igual ou o que faria diferente do que você viveu até hoje na sua própria família? Ok? Então responde essas perguntas para mim, depois me mande no particular
e eu quero agradecer a sua atenção nessa aula. Muito obrigada por você participar, muito obrigada pela sua atenção e eu te aguardo na nossa próxima aula. Até mais!